O estoicismo mudou completamente a minha vida e por isso que eu decidi trazer essas 3 lições que eu aprendi aqui para a gente trocar essa ideia e conseguir, e através desses ensinamentos do estoicismo, talvez conseguir mudar a tua vida também e a maneira com que você visualiza aí o mundo. E, enfim, vamos trocar essa ideia aí sem enrolação. E a primeira lição é que você tem poder apenas sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E quando eu entendi isso, eu comecei a ver que eu estava dando muita atenção para tudo aquilo que eu não tinha controle. Ou seja, eu poderia controlar apenas a minha mente e não algo que aconteceu no externo. Eu poderia controlar a minha maneira de pensar sobre esse acontecimento, sobre esse evento externo a mim, mas eu não poderia controlar o que aconteceu. E você parar para pensar, muitas coisas na nossa vida, nós damos uma atenção lascada, nós paramos ali, ficamos remoendo aquilo, tentando controlar todas as situações que acontecem, mas no final das contas a gente acaba se frustrando porque nós não temos controle sobre nada externo à nossa mente. Por exemplo, se você bater o carro, você não consegue controlar a situação de bater o carro, porque já aconteceu, ou mesmo se não aconteceu, você ainda não consegue controlar algo que realmente vai acontecer no seu externo. Mas você consegue controlar o que você vai pensar sobre essa situação, sobre bater o carro. Ao invés de você ficar ali pilhado, ficar com raiva ou ficar triste e ter diversos pensamentos ali sobre aquela situação, você pode escolher pensar de uma maneira diferente para controlar a sua mente. E automaticamente você controla a sua vida fazendo isso. Porque o teu controle você já não está tentando exercer controle sobre o externo, sobre o algo que você não consegue controlar, mas você consegue controlar a tua mente, os teus pensamentos e o que você deseja pensar sobre aquele fato externo. Então eu comecei a pensar assim sobre tudo quando eu entendi isso, porque eu já não dava atenção para os eventos externos. Algo acontecia na minha vida, eu não ficava preocupado em tentar controlar. Porra, tipo, bati o carro, o que que eu vou fazer agora? E todos esses pensamentos que vêm. E isso em qualquer situação. Mas eu tentava controlar minha mente. Eu tentava trazer tranquilidade, pisar no chão, entender que, porra, eu bati o carro, eu não tenho controle sobre isso, eu não vou reformar o meu carro ali através do meu pensamento. Mas o que que eu posso pensar sobre isso? Qual lição que eu posso aprender? Como eu posso ganhar um aprendizado através dessa situação sem deixar que a situação externa me controle, mas eu esteja controlando o que eu estou pensando? Então a primeira lição é essa, rapaziada. Tentem controlar a mente de vocês e o que vocês pensam sobre o externo, sobre o acontecimento, sobre aquilo que acontece na vida de vocês. Mas não deixe que a coisa que aconteceu, o acontecimento, controle a sua vida, a sua mente. Porque assim você só se frustra, fica triste e você sabe como que é passar por esses processos. É muito doloroso, muitas vezes, muito difícil, e você acaba perdendo totalmente o controle da tua vida, da tua mente, e isso não nos leva a lugar nenhum. Então tenha controle sobre a tua mente e não tente controlar as situações externas, aquilo que você não consegue controlar. E a segunda lição que eu aprendi aqui com o estoicismo é que a gente desperdiça um tempo na nossa vida e depois acaba dizendo que, pô, a gente tá sem tempo, a nossa vida é muito curta, com esse tipo de pensamento sempre acelerado, que a gente tá sempre ali vivendo naquela loucura, naquele automático. Mas a verdade é que a gente tem muito tempo. A gente desperdiça muito e cria uma ilusão de que a gente tem pouco tempo, que a nossa vida é curta, que os nossos dias são curtos, mas quanto de verdade você está vivendo esses dias da tua vida? O quanto você está vivendo cada momento, experienciando cada momento? Porque a questão aqui é você entender que você
tem um tempo necessário para conseguir viver de fato. Só que pelo fato de que você não está vivendo, você acredita que você não tem tempo, que você está sempre apurado, que você está sempre nessa loucura, nessa rotina cansativa e automática. Mas se você começar a prestar atenção nos detalhes, você começa a entender que você tem muito tempo para viver, você tem muito tempo no teu dia que você pode largar a rede social, que você pode largar de ficar tipo dormindo ou fazendo qualquer outro tipo de coisa inútil e começar a aproveitar melhor a tua vida através disso. Você entender que, pô, eu consigo aproveitar melhor se eu me esforçar aqui, se eu buscar largar o celular, se eu buscar largar coisas fúteis, e você começa a entender que, pô, você tem tempo, só que você não consegue visualizar esse tempo que você tem porque você tá inserido naquela loucura, naquela rotina ali. Tem até uma frase que diz que a gente precisa viver todos os dias como se fosse uma vida diferente. Então, se você observa essa frase, a gente percebe que todos os dias nós temos uma oportunidade de viver coisas novas, coisas diferentes, pensar diferente, construir novas conexões, novas amizades, diversas coisas a gente pode começar a vivenciar de fato se nós começar a entender que o que importa é o nosso dia, o que importa é o nosso presente, o que importa é o nosso agora, hoje, e deixar essa vida do amanhã e do futuro de lado um pouco, entender que, pô, todo dia que você acorda, você tem a possibilidade de viver um novo dia, uma vida diferente, ser uma pessoa diferente, experienciar cada momento, cada conexão que você tem durante o teu dia, mesmo que seja no trabalho, na aula, na faculdade, qualquer coisa. Se você começa a entender que, pô, você pode aproveitar o teu tempo de uma maneira melhor, mais digna, se é que eu posso dizer assim, você vai ganhar todo o tempo que você precisa. E então a segunda lição é isso daí, rapaziada. Vocês têm o tempo necessário para viver. Basta vocês viver cada momento ali no presente, tentando se entregar ao máximo aquilo, experienciando cada coisa que você for fazer, independente a condição, independente a situação, mas você pode aproveitar melhor o teu tempo, entendendo que, pô, todo dia você tem ali uma nova vida para viver e você pode viver uma vida diferente. Basta você começar a olhar para a maneira com que você vive diferente. E a terceira lição que eu aprendi aqui com o estoicismo foi que eu não poderia deixar desejar que todas as coisas acontecessem conforme apenas eu queria, mas que tinha um sentido natural que as coisas aconteciam ali na minha vida. Porque chegou um momento que eu pensava que tudo tinha que acontecer conforme eu queria. Todas as coisas ao meu redor tinham que conspirar ao meu favor e acontecer exclusivamente daquele jeito ali, daquele modelo que eu precisava. Mas quando você entende que existe um fluxo natural ali da vida, existe uma ordem por trás dos acontecimentos, você ganha uma serenidade absurda, você começa a ficar em paz, você começa a ficar sereno, porque você começa a perder aquela ilusão que você construiu que tudo precisa acontecer da maneira com que você deseja. Não, mas agora todo o universo precisa conspirar todos os momentos para aquilo que você deseja na tua vida. Você percebe que isso é uma grande ilusão que a gente cria e que acaba incomodando muito ali na nossa vida. Entenda que existe uma ordem natural para as coisas acontecerem. Você não tem controle sobre tudo, você não está no controle de todas aquelas situações, você não está no controle sobre se vai chover, se vai fazer sol, se isso ou se aquilo, enfim. Todas essas coisas que acontecem na nossa vida naturalmente. Eu mesmo me frustrava muito, por exemplo, agora tá chovendo. E eu fiquei pensando, porra, tá chovendo, não podia tá chovendo porque eu vou gravar agora. Mas tipo, é normal chover, eu não tenho como controlar se vai chover ou não. E eu tô aqui gravando
da mesma maneira como se tivesse sol, mas eu simplesmente ali quebrei uma mini ilusão que eu teria controle sobre a chuva ou não. Vocês percebem que a gente constrói vários tipos de controles ilusórios ali e que vai tirando a nossa paz da vida porque você começa a se sentir insatisfeito com tudo aquilo que acontece, mas não acontece ao seu favor. Mas é simplesmente entender que existe um fluxo natural que a vida está acontecendo ali e você não tem controle sobre essas circunstâncias. Basta você começar a entender que essa ordem é algo que você não pode influenciar e que você simplesmente vai viver a partir disso. Você vai ganhar uma serenidade absurda, você vai ganhar uma paz absurda, visando desconstruir essas ilusões de controle que você constrói sobre o ritmo natural que as coisas acontecem. Então, é isso, rapaziada. Essas 3 lições aí são de dentro do estoicismo, as 3. Eu interpretei, tentei entender e trazer elas para minha vida e mudaram completamente a maneira com que eu vejo tudo hoje. E se de alguma maneira essas visões aí te ajudaram, ou esse vídeo te ajudou, eu peço que deixe o like aí, que comente algo que você está passando, ou se alguma ilusão dessas também te prendeu por muito tempo. E é isso. Até a próxima.